Gente, meu celular tá com um processo que chega a um determinado ponto, ele tem que continuar, né? Que eles mesmo dá o bloqueia. Então, a maioria das escolas não estão preocupada com o bem-estar da criança, né? A segunda escola eu gostei muito, tinha um olhar inclusivo, não é um olhar, uma boa vontade, né? Porque às vezes a escola não está nem preparada, mas tem aquele cuidado. Às vezes a gente tem sorte de conseguir uma professora, porque às vezes não é diretamente a escola. Às vezes quando a professora assume, aceita aquela criança com carinho e toma como sua, ela vai fazer qualquer coisa, né? Para acolher a criança e incluir a criança. Foi o que aconteceu com Wesley na segunda escola. Ele ficou 2 anos nessa escola, nessa segunda escola. E aí uma professora adotou ele, se apaixonou por ele e aí foi trabalhando o simbólico, não faz de conta, né? A fingir comer comidinha, a brincar de coisas de casa, geladeira, fogão, pratinho, comidinha, garfo. Essa simbologia toda foi trazendo um pouco Wesley para a realidade. Como muitas pais, né, tem mania de dizer brinquedo de menino, brinquedo de menina, não é isso? Mas o que ajudou Wesley, até na questão de alimentação, foi o símbolo, né? A simbologia de faz de conta, né? Fingir que está comendo a comidinha ali, pegar no fogão, na geladeira. A simbologia, a professora colocava todos esses brinquedos uma vez na semana na área da brincadeira, na área recreativa, e as crianças iam simbolizar, tanto meninos quanto meninas. Isso ajudou muito nesse período Wesley, na faixa etária de 3, 4 anos. Ele teve essa base maravilhosa. 3, 4 anos, tudo bem. A escola me ouvia, a escola queria me ouvir como mãe, né? O que eu tinha para trazer. Como mãe, a gente conhece o filho da gente, né? E como eu, né? Na época eu estava começando o meu curso de psicopedagogia, né? E falava muito com relação à atividade adaptada. E a escola me ouvia muito e se esforçava para isso. Mas infelizmente essa escola fechou. E quando essa escola fechou, eu me vi mesmo entristecida. Eu chorei nesse dia em pensar onde é que eu vou levar meu filho agora para estudar. O que é que eu vou fazer? Bateu o desespero. Até botei a blusinha do símbolo do autismo, né? Aí me bateu o desespero. Pensei numa escola, fui em várias escolas. Eu sou aqui de Camaçari, né? Fui em várias escolas aqui e a maioria, tá, mãe, a gente aceita. Só que a gente vai fazer o possível, né? Sabe que a escola, as pessoas, a justiça, como se diz, né? As leis obrigam a gente a aceitar as crianças, mas a gente aceita, né? Aí pronto. Fui para a escola, e até mais próxima da minha casa, estruturada, né, fisicamente, muito bonita, sabe? Cheia de bichinhos, cheia de aquelas coisas fantasiosas que a maioria dos pais se iludem com referência a espaço. Não vê um espaço, né? Espaço de brincar, tal, eletrônicos. Não são brinquedos que as crianças vivenciam coisas, produzem coisas, têm contato com a natureza, porque o que eu estou sentindo mesmo, o que eu sei que as crianças com necessidades especiais, com experiência própria com meu filho, gostam, né, de ter contato com a natureza, né, de brincar com areia, tá, perto de árvores. Então as escolas hoje, todas cimenteadas, todas cheias de pisos, todas, sabe? Isso tem me angustiado muito. E principalmente esse período, né, que a gente está de novembro, que a gente vai visitar outras escolas, essas mudanças, milhões de propagandas de escolas, né? A estrutura maravilhosa, né, salas amplas, ar-condicionado, é só nisso, nem propaganda que a escola se preocupa. Enfim, a escola de Wesley, que Wesley foi estruturada fisicamente, com psicopedagoga na escola, né? A escola, as salas apertadas, porque a maioria das escolas hoje eles estão se preocupando muito com a quantidade de salas e estão botando as crianças numa sala bem minúscula, que não tem espaço nem para você brincar com as crianças lá na sala.
enfileiradas, aquelas mesmas regras de 1900 e bolinha, de as crianças viverem em cadeiras enfileiradas, né? E aí, meu filho, recebendo livros, né? Recebendo não, né? Comprando livros caros, que ele não consegue acompanhar. Vai eu, como mãe, conversando com a professora. Ele ficou 3 anos nessa escola, conversando com a professora direto, conversando com a diretora, que é a dona da escola, conversando com a coordenadora pedagógica, conversando com a psicopedagoga da escola, para trabalhar com o Wesley de atividades adaptadas. Isso foi 1 ano, foi 2 anos, enrolando no 3º ano, esse, 2019, foi o fim mesmo. Que aí, o Wesley estava, teoricamente, eles passaram o Wesley teoricamente no 3º ano, e eu disse a eles que o Wesley não tinha capacidade ainda, né, madureza, né, e nem a questão, nem intelectual, nem pedagógica, para estar no 3º ano, porque seria vários professores. E eles queriam colocar o Wesley no 3º. O que aconteceu? Eu levei um relatório da neuropediatra que acompanha ele, doutora Amanda Gonzalez, e esse relatório convenceu a escola de que o Wesley não poderia estar no 3º ano. Foi aí que colocou o Wesley no 2º ano, mas colocaram no sistema deles lá que o Wesley estava no 3º. E aí, quando foi esse ano, eu me chateei muito com a escola. A escola não produziu nada novo, nenhum material inclusivo para ele, nenhum material adaptado. O Wesley continuou com os mesmos livros tradicionais, eram 6, 7 tarefas todo santo dia. Como é que é uma criança especial, né? Ele tem autismo leve ao médio, só que tem dificuldade de compreensão, principalmente as matérias de humanas, que é tudo abstrato. Gente, criança com necessidades especiais precisa de coisas concretas, né? Em vez de ser 5 mais 5, número, 5 maçãs mais 5 maçãs, ele vai contar aquelas 5 maçãs, mas as 5 maçãs que vai dar 10 maçãs. Agora, 5 no número, mais 5 no número, para ele não significa nada. Então, eu só queria da escola, como eu fui lá várias vezes, ansiando, teve até um professor que conseguiu avançar um pouco com ele. Eu pedi para, no ano seguinte, colocar a minha professora, eles não cederam. Disse que não poderia, né? E meu filho regrediu. Os livros dele do 2º ano, que eu tive que comprar livro 2 vezes, pra você ter noção, gente. Comprei livro ano passado do 2º. Como ele foi mantido no 2º, eu tive que comprar novamente o mesmo livro, o livro no valor de R$800, gente. Pra você ter noção da escola. Não, eu peço para vocês pais, para vocês, né, até educadores, né, que tem uma visão maior, que tem instrução, tentem fazer um trabalho diferente, mesmo que vocês não saibam muita coisa sobre aquela patologia, né, o autismo, a criança com síndrome de Down, com microcefalia, pesquisa. A internet tem milhões e milhões de coisas, pesquisa. Com certeza, com carinho, com a boa vontade, não só como o professor, o educador, mas a direção da escola, o dono da escola, a psicopedagoga da escola. Faz no início do ano, na plantão pedagógico, com uma mãe que tem experiência, tem muitas mães por aí que têm experiência com autismo, para falar um pouco o que fazer. A atividade busca pessoas que têm conhecimento com atividade adaptada, porque eu sei que não é fácil a atividade adaptada, mas tem que ter a boa vontade, tem que ter o primeiro passo. As escolas não estão, gente, se preocupando em adaptar as atividades. O que eu decidi esse ano? Tirei meu filho do mês de julho da escola, que a escola já estava. O livro de Wesley, nesse valor que eu falei para vocês, só tinha escrito não fez, não fez, não fez. Eu perguntava para a psicopedagoga da escola, qual é o plano B de vocês, já que o Wesley não está conseguindo fazer a tarefa? Qual o plano B? O plano A já não funcionou, que é o livro tradicional, sem nada mais, né? Ele não consegue fazer. E qual o plano B? Ninguém tem um plano B, gente. Infelizmente, as escolas não têm plano B no plano C. É só o livro. E o meu filho não conseguiu acompanhar o livro e simplesmente a professora colocava não fez, não fez, não fez. Então, se a gente ficar de braços cruzados esperando que as escolas incluam seus filhos,
necessidades especiais. Está muito longe. Não é porque a escola, como o pessoal fala, né? As crianças especiais são jogadas nas escolas de uma vez. Eles não têm interesse em aprender, nem ouvir. Na época do autismo, principalmente, eu fiquei observando as escolas. A maioria das escolas nem falaram sobre esse assunto. Nem uma palestrante, especialista, uma psicóloga, né? Um psiquiatra infantil, convidado para a escola para poder alertar sobre isso, para poder instruir os professores, as pessoas que trabalham até para saber o jeito. Nada, gente. A escola de Wesley, né, que é dita escola estruturada, passou despercebido o dia do autismo, 2 de abril. Nada aconteceu. Entendeu? A má vontade das escolas é muito grande. Só pensam em dinheiro, né? Só pensam nas mensalidades absurdas, porque a escola não é barata. Enfim, esse ano eu fui em busca de outra escola. Quando cheguei na escola, visitei 4 escolas. Esse ano a gente pensou em buscar uma escola menor, para ver se teria um olhar mais diferenciado, busquei referências de outras mães e tudo. E aí fui em busca. Fui em 3. Na 4ª, eu falei tudo para ela, deixei claro que ele tinha autismo leve ou médio, que tinha necessidade de um olhar diferente e qual era o trabalho dela com crianças especiais. E ela falou para mim, né, que eu falei para ela que ele estava no 2º ano, mas que ele ainda não tinha madureza pedagógica para estar no 2º. Como é que iria fazer? Ela disse que ele seria matriculado, né, no 2º ano, e no início do ano ela faria uma avaliação pedagógica com ele durante o início do ano, para ver em que etapa ele está pedagogicamente falando. E passando desse processo de avaliação, ela iria ver se ele teria condições de acompanhar algum livro, né, além das atividades adaptadas que ela teria que fazer com ele. Porque lá ela tem experiência com crianças com síndrome de Down, né, criança com autismo, e ela já começou um trabalho de inclusão fazendo atividades adaptadas. Gente, atividade adaptada não é um bicho de 7 cabeças, é só querer. Como é que você pega um livro tipo matemática, né? Para uma criança com autismo, eu dou um exemplo de matemática, né? Que mesmo que seja uma matéria exata, se for várias perguntas e uma questão só, ele se perde. Um exemplo, João comprou 60 bolas, um exemplo. Maria comprou mais 3 bolas, perdeu 3, né? Com quantas bolas João ficou? Um exemplo. No meio do caminho já está perdido. Tem que desmembrar essa questão, esse problema em 3 e 4 perguntas separadamente. Porque tem 3 perguntas em tem 3 perguntas, né? Num parágrafo só, um exemplo. Crianças com autismo, crianças com necessidades especiais, e digo especificamente com autismo porque é a experiência que eu tenho como mãe, né? E como várias crianças especiais com autismo que eu convivo, né? Que a gente acaba tendo contato. Esse olhar, né? De desmembramento das atividades, olhar colocar imagens, coisas concretas para as crianças aprenderem e serem avaliadas. Eu pedi para a escola, a última, que fizesse pelo menos as avaliações de forma mais concreta para que ele conseguisse fazer tudo só. Porque o meu filho é inteligente, ele aprendeu a falar inglês sozinho, ele aprendeu a contar até 100 sozinho aos 3 anos de idade. Ele sabe muitas palavras em inglês que eu nem sei às vezes o que é. Desenha maravilhosamente bem os personagens que ele gosta desde os 4 anos de idade. Né? Memória fotográfica absolutamente excelente. Agora ele está focando nas igrejas históricas, né? Quando a gente ele faz tratamento lá no Bonfim, quando ele chega, ele fica apaixonado quando vê a igreja do Bonfim e desenha. Ele fica lá olhando, observando, chega em casa, desenha tudo, até as luminárias da igreja do Bonfim ele escreve. Potencial muito. As escolas só precisam, sabe o quê? Ver esse potencial,
né? Ver as possibilidades para poder progredir, né? E avançar esse potencial, porque eles são inteligentíssimos. É algo que não tem explicação. Memória fotográfica, vai em um lugar, já sabe. Caminho, eles sabem. As referências, sabem muito. Então, potencial, as crianças com autismo têm muita, mas as escolas não têm esse olhar de cuidado, de amor pelo aluno, né? Eles estão preocupados só com as finanças, com as entradas de dinheiro. A inclusão está muito longe de ser realidade, viu? E eu tenho sofrido, muitas mães chegam essa época do ano de novembro desesperadas, querendo indicação, né? De escolas, né? Gente, difícil. Inclusive aqui, Camaçari, ainda não conheço nenhuma, né? Não só aqui em Camaçari, né? Em outros lugares também eu vejo mães falando que às vezes sai chorando, né? Às vezes crianças maltratadas nas escolas, né? Discriminadas. Principalmente, ressalto uma coisa que é importante, principalmente pelos coleguinhas. Porque os coleguinhas não sabem lidar, a escola não prepara os coleguinhas para receber aquela criança. Joga a criança numa sala de aula, o coleguinha, por inexperiência, por não ter contato, a maioria não tem contato com criança com autismo, chama as crianças de doidas, chama as crianças de esquisitas, porque não fez um trabalho também de conscientização, né? Conscientização. Então, como seria uma escola para mim, né? Escola inclusiva, então a escola com olhar de carinho, olhar para a criança com necessidades especiais e ver potencial neles, porque ele tem potencial, sim, são capazes, são inteligentes, mas a escola tem que olhar para ela e dizer, ele pode mais, vamos estudar a maneira de fazer com que ele avance, vamos buscar as pessoas que têm conhecimento com essa patologia, vamos buscar, mesmo que não queira investir tanto ou não possa, procura as pessoas voluntárias que possam fazer. Eu conheço uma mãe que ela queria dar palestras voluntárias nas escolas, todo ano ela entregava, ela fez pós em educação inclusiva, né? Ela é mãe de uma criança pré-adolescente autista, né? Com o mesmo diagnóstico do meu filho, e ela se propunha em dar essas palestras para as escolas, para os professores e alunos, principalmente para os alunos, eles recebem esses coleguinhas que eles não sabem nem como agir. E as escolas nem sequer procuravam ela deixava lá o informativo procurando, se oferecendo voluntariamente para dar essas palestras, falando um pouco só disso, nunca ligaram para ela. Isso, de forma geral, as escolas, eu falo as escolas de Camaçari, né, que é que eu tenho conhecimento, não chamava ela nem para instituição gratuita, para você ver. Então fala, porque não tem recursos? Sim, e os recursos gratuitos e as redes sociais, né? YouTube tem tantos vídeos especialistas em autismo, em todas as patologias que pensar, as escolas não querem nem pesquisar. Então é decepcionante, gente, né? Como mãe, né? Como professora também, e como psicopedagoga. É decepcionante falar sobre a educação inclusiva no Brasil de forma geral, né? Porque, e fora que a maioria das crianças com autismo, se for um autismo mais grave, tipo severo, ficam jogadas na sala de aula. Ou tá passeando com uma pessoa que não é preparada para estar com ela, né? Como que diz, que é o direito de todos os autistas ter um mediador em sala de aula, é um direito do autista ter mediador, para auxiliá-lo, né? Ajudar a professora e para auxiliá-lo nas tarefas, nas atividades que tem que ocorrer. Não existe. As mediadoras que talvez algumas raras escolas, né, colocam, são cuidadoras, que não têm experiência nenhuma com necessidades especiais, ficam só cuidando, viram babás, às vezes estão no corredor andando com elas, às vezes está no parquinho, se tiver parquinho na escola, né? Brincando, andando com elas para passar o tempo até chegar a hora que a mãe vai buscar. E algumas que eu conheço, antes do horário, mãe, você precisa buscar seu filho,
O horário é 8 ao meio-dia. Venha buscar seu filho às 10 horas. Porque a gente não está conseguindo dar conta de ficar com ele até findar o horário de aula. Então, gente, a realidade da educação inclusiva está triste, vergonhosa. Infelizmente, está muito longe de chegarmos ao objetivo alcançado, viu? Muito longe. Gratidão a todos, né? Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre. O tempo é curto, não dá para falar muito. Muito obrigada.